Às vezes, até as grandes seleções têm momentos ruins. Enfim, é sobre esses momentos que falaremos hoje. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos. E esse vídeo vou trazer uma curiosidade aqui. Vou falar sobre as seleções campeãs do mundo e o maior tempo de seca de títulos que as seleções passaram. Ou seja, o maior intervalo entre um título e outro. E eu vou falar só das seleções campeãs do mundo mesmo, porque são as seleções mais relevantes, seleções que têm mais títulos. Eu sei que tem algumas dessas seleções campeãs do mundo que não têm tantos títulos assim, mas enfim, a gente vai chegar lá. E eu vou focar nelas porque, como eu disse, são as seleções que têm mais títulos e são as mais relevantes. Algumas seleções relevantes fora delas, acaba que tem poucos. Por exemplo, a Holanda conquistou apenas um título. Então, meio que a vida inteira da Holanda é uma seca. Como eu falei, tem uma campeã do mundo aí que só tem um título, mas deixa pra frente. Portugal foi ganhar título só em 2016. México é uma seleção que se resume a títulos de Copa Ouro. Enfim, vamos falar então das campeãs do mundo. E esse vídeo, obviamente, foi motivado pelo último final de semana aí, em que tivemos uma grande seca de títulos terminando e uma outra grande seca continuando. Enfim, vamos falar sobre as secas então. Para deixar claro então, o critério aqui eu vou abordar até um momento entre um título e outro. Ou seja, o tempo que a seleção demorou para ganhar o seu primeiro título, eu não vou considerar aqui. Vai ser realmente um intervalo entre um título e algum outro título, maior tempo de intervalo. Enfim, vamos pro vídeo. Em oitavo lugar, então, a menor das secas entre as campeãs do mundo é a França, com 15 anos, entre 2003 e 2018. Lá em 2003, a França foi campeã da Copa das Confederações em cima do Camarões na final. E esse título veio com um gol de ouro. Thierry Henry marcou na prorrogação e com um saudoso gol de ouro, que durou pouco tempo, a França saiu campeã. Desde então, a França passou aí por maus bocados, como por exemplo a turbulenta geração de 2010 que foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Teve o vice da Copa do Mundo em 2006. Depois de 2006, que a coisa começou a ficar um pouco complicada para a França. E em 2018, então, o time já renovado com aquele elenco estrelado que conhecemos, liderados por Griezmann e Mbappé, a França foi campeã do mundo na Rússia, foi bicampeã do mundo e encerrou então a sua maior seca de 15 anos. Mas vale citar de curiosidade que a França demorou para ser campeã de alguma coisa, A França foi ganhar o primeiro título de sua história só em 1984, com a Eurocopa. Aquela Eurocopa em que Michel Platini fez 9 gols em 5 jogos e a França foi campeã de alguma coisa pela primeira vez em sua história. Na sétima colocação, o Uruguai, com uma seca de 16 anos, entre 1995 até 2011. Em 1995, o Uruguai foi campeão da Copa América em sua casa, nos pênaltis, contra o Brasil na final. Depois disso, o Uruguai também passou por fases ruins. Em 2006, por exemplo, o Uruguai nem se classificou para a Copa e passou por gerações bem fracas. Até que, finalmente, o Uruguai voltou a ter uma grande geração, com jogadores como Cavani, Forlán, Suárez, entre outros. E em 2011, essa geração foi premiada com a Copa América. A Copa América conquistada na Argentina, é uma Copa América, inclusive, muito importante para a seleção do Uruguai. Nas quartas de final, eles eliminaram a Argentina, sua grande rival Argentina, nos pênaltis. E, como eu disse, essa Copa América era na Argentina, então foi um jogo muito gigante para ambas as seleções. E na final, o Uruguai foi campeão em grande estilo, vencendo o Paraguai, aquele chatíssimo Paraguai, por 3-0 com 2 gols de Forlán e um gol de Suárez. Então o Uruguai encerrava a sua maior seca de 16 anos, ganhando a Copa América na Argentina e coroando uma grande geração que um ano anterior, em 2010, já tinha ficado em quarto lugar na Copa do Mundo da África do Sul. Vale citar que o Uruguai é uma seleção que eles são muito pioneiros no futebol, no sentido de qualidade. Eles eram extremamente dominantes até certo ponto. Até 1967, o Uruguai somava 2 Copas do Mundo e 11 Copas Américas. Inclusive, tem uma outra seca do Uruguai, também de 16 anos, entre 1967 e 1983. Mas eu não considerei essa seca, eu deixei de considerar só aquela de 16 anos entre 95 e 2011, porque em 1981, o Uruguai foi campeão de um mundialito organizado pela FIFA em comemoração aos 50 anos de Copa do Mundo. E foi um torneio, na época, bem aclamado, teve bastante público e reunia todas as campeãs do mundo até aquele momento. E o Uruguai conquistou esse torneio. Então é um torneio que aconteceu apenas uma vez, ele não tem tanto peso,
Mas é um torneio até interessante, então eu considerei como um título de certa relevância e deixei apenas essa outra seca do Uruguai. Mas é um pouco surpreendente mesmo, porque o Uruguai ele passou por fases tão ruins, assim como eu disse, em 2006 eles nem foram para a Copa do Mundo, que eu confesso que eu esperava, apesar do Uruguai ter tantos títulos de Copa América, por exemplo, eu achava que o Uruguai teria uma seca maior do que isso. Mas enfim, aí está o Uruguai então na 7ª posição. Em 6º lugar, a seleção da Alemanha, com 2 secas de 18 anos. A primeira dessas secas foi entre 1954 e 1972 e a outra foi entre 1996 e 2014. Em 1954, a Alemanha então venceu aquela gigante Hungria liderada por Puskás e um título surpreendente, inclusive, hoje é até estranho dizer isso, mas a Alemanha vencer a Hungria naquela Copa do Mundo é considerado uma grande surpresa. Hoje a Hungria nem para a Copa do Mundo vai, enquanto a Alemanha está em todas aí. Depois, então, a Alemanha ficou 18 anos sem vencer nada, até que em 1972 venceu a sua primeira Eurocopa, a primeira Eurocopa de sua história, batendo a União Soviética na final, com direito a 2 gols do gigante Gerd Müller. E essa outra seca da Alemanha, que durou de 1996 até 2014, teve início em 1996 como Eurocopa que era marcando o fim de uma geração de muito sucesso, a geração principalmente com muitos jogadores campeões do mundo em 1990. E depois a Alemanha passou por uma fase meia boca também, passou por muitas reformulações no seu futebol local, chegou a ter o vice para o Brasil em 2002, por exemplo, e depois foi só melhorando e foi sendo cada vez mais regular, semifinal de Copa em 2006, semifinal de Copa em 2010, e em 2014 eles encerraram essa seca de 18 anos sem título com a Copa do Mundo, com o tetracampeonato mundial aqui no Brasil, naquele gol de Mário Götze, naquele belo gol de Mário Götze de voleio para cima da Argentina em pleno Maracanã. Em 5º lugar, então, está o Brasil. O Brasil com uma seca de 27 anos entre 1922 e 1949. O Brasil conquistou a Copa América em 1922 e depois, em 1949, voltou a conquistar a Copa América. Essa Copa América de 49, inclusive, o Brasil conquista ela de uma maneira avassaladora. O Brasil goleia todas as seleções, inclusive goleia o próprio Uruguai. E, inclusive, essa Copa América foi um dos motivos para deixar o Brasil ainda mais favorito para a Copa do Mundo de 1950, que seria no Brasil, e que essa Copa América ajudou, então, a construir toda uma expectativa, todo um hype naquela seleção, que depois acabou do jeito que todos nós sabemos, com o Maracanaço. O próprio Uruguai, que o Brasil goleou um ano antes, chegou e venceu o Brasil no Maracanã daquele jeito, daquela história que todo mundo conhece. Mas vale citar aqui uma seca que, provavelmente, quando se fala de seca de títulos e seleção brasileira, todo mundo já pensa naquela de 19 anos, que por mais que ela não seja maior em número, o Brasil ficou 27 anos sem título, e essa é uma seca de 19 anos, eu acho que é mais impactante, porque o Brasil já era uma grande seleção, e o Brasil venceu a Copa do Mundo em 1970, com aquela geração absurda, e foi ganhar um título de novo só em 1989. E nesse meio tempo de 70 para 89, o Brasil passou por muitas decepções, principalmente a Copa de 82, onde o Brasil era tão forte, tão favorito, um time tão espetacular, tão marcante para o futebol, e perdeu a Copa do Mundo para a Itália, daquele jeito que conhecemos, com 3 gols de Paulo Rossi. Então, o Brasil passou um tempo, depois teve 86, a Copa da França também, que o Brasil foi eliminado com o Zico perdendo pênalti. Então, o Brasil, quando conquistou a Copa América de 89, com o gol do Romário para cima do Uruguai, em pleno Maracanã lotado, deu um novo ânimo para a seleção, foi uma Copa América muito comemorada. A gente tem uma imagem aqui no Brasil que a Copa América não vale tanto, mas acho que principalmente depois desse título que conquistaram em 89, o brasileiro passou a valorizar muito mais a Copa América. Tanto que de 89 para cá, o Brasil é disparado a seleção com mais títulos de Copa América. E foi muito importante também para começar a dar uma grande moral e dar uma grandeza mesmo para o Romário na seleção brasileira. E em 4º lugar, ela, a Argentina. A Argentina ficou de 1993 até 2021 sem um título. Pois é, a Argentina, como todos nós sabemos aí, ela vivia uma grande seca, o brasileiro estava amando essa fase seca da Argentina, tantas decepções para eles e tal. E eles acabaram com essa seca em pleno Maracanã. Enfim, lá em 93 a Argentina foi campeã da Copa América, vencendo o México na final com 2 gols de Batistuta. Era uma geração incrível da Argentina, que vinha se despedindo, e depois disso, então, a Argentina parou de conquistar título. Essa seca da Argentina ela é ainda mais dolorosa por alguns vice-campeonatos. Vamos falar sobre eles. Primeiro, o vice-campeonato da Copa América de 2004, que a Argentina vinha sendo campeã até os 48 do segundo tempo, quando o Adriano fez um belo gol
para o Brasil, empatou a partida, levou para os pênaltis e o Brasil foi campeão nos pênaltis. Em 2007, novamente Brasil e Argentina na final, Argentina com um time espetacular de Riquelme, Messi, Verón, Tevez, e o Brasil com um time reserva. O Brasil não foi com seus principais jogadores. Vou colocar aí as escalações para vocês irem comparando. Então a Argentina ela era muito favorita para a Copa América de 2007. E aí chega na final, o Brasil vence a Argentina por 3-0. Então foram dois vices bem dolorosos para a Argentina. Um que eles deixaram escapar no finalzinho e o outro com uma porrada para um Brasil que não era o time principal. E depois aquele combo de vice-campeonatos entre 2014 e 2016. 2014 a Argentina perdendo para a Alemanha na final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã, né? Ou seja, na América do Sul, cheio de argentinos no Maracanã. E a Argentina perde, com direito ao Higuaín perdendo gols em todas as 3 finais. Em 2014 ele perde um na cara do gol, em 2015 ele perde um sem goleiro, em 2016 de novo na cara do gol ele erra. Em 2015 a Argentina perde nos pênaltis a final para o Chile, no Chile, né? A Argentina então teve que ver a sua seca continuando, mais um vice-campeonato, amargando mais um vice-campeonato, enquanto o Chile era campeão pela primeira vez em sua história. Em 2016, um golpe duríssimo para a Argentina, em que eles perderam de novo para o Chile nos pênaltis, na Copa América Centenário, realizada lá nos Estados Unidos. A Argentina perdeu de novo para o Chile na final, nos pênaltis, e tiveram que ver o Messi, o seu grande jogador, o que é, para mim, o maior jogador argentino da história, não na seleção argentina, obviamente, ele não é maior que o Maradona na seleção, mas ele é o maior argentino da história do futebol. Eles tiveram que ver ele isolando o seu pênalti numa disputa de pênaltis. Um cara que, ok, que o Messi até erra alguns pênaltizinhos na carreira, mas é o Messi, ele também converte muitos e muitos pênaltis na carreira. Ele isolou, então foi mais um duríssimo golpe para a Argentina. E foram 3 anos de 3 vices seguidos. Mas, como todos nós sabemos, em 2021, então, a Copa América realizada aqui no Brasil, final em pleno Maracanã, Brasil e Argentina, o Di Maria encobriu o Ederson, fez o gol 1-0, o jogo teve mais porrada do que futebol, mas enfim, eu vou falar um pouco ainda sobre essa Copa América. A Argentina foi campeã e encerrou a sua seca de 28 anos sem levantar uma taça. Em terceiro lugar, a Itália que teve 30 anos de seca, entre 1938 até 1968. A Itália, então, em 1938 foi campeã da Copa do Mundo, aquela Itália bicampeã em 38, né? Lideradas por Giuseppe Meazza, o cara que é até hoje um dos grandes nomes da história do futebol italiano. E depois a Itália foi ganhar algo de novo apenas na Eurocopa de 1968. E essa Eurocopa de 1968 da Itália foi conquistada na Itália em cima da Iugoslávia na final, mas vale destacar uma história muito curiosa dessa Eurocopa de 1968, que na semifinal a Itália empatou com a União Soviética. Eles empataram no tempo normal, empataram na prorrogação e o jogo, a classificação italiana foi decidida no cara ou coroa. Naquela época o futebol não tinha disputa de pênaltis para desempatar, então foi uma das poucas vezes no futebol, se não me engano, talvez a única vez nos grandes torneios de seleção, que alguém se classificou com critério de desempate de cara ou coroa. E uma coisa que você vendo hoje, você pensa que é bizarro, mas assim, era 1968 já, vários jogadores históricos que a gente conhece hoje já atuavam em 1968. E, cara, é realmente bem bizarro mesmo, bem esquisito. Que a Itália, ela encerrou a sua seca de 30 anos sem o título, sendo que nessa campanha eles se classificaram para a grande final do torneio em um cara ou coroa. Realmente é uma coisa, assim, bizarra. Para quem acha que pênalti é loteria, que pênalti é sorte, imagina o que eles achavam, então, sobre quem se classificava de uma maneira que é, literalmente, pura sorte. Não tem nenhum mérito esportivo nisso. Mas enfim, a Itália tem essa grande seca de 30 anos, mas ela tem seus títulos bem espaçados na história. Depois da Eurocopa de 1968, eles foram conquistar um título novamente apenas em 1982, ou seja, 14 anos aí sem títulos. Depois de 82, foram conquistar título de novo apenas em 2006, ou seja, 24 anos sem títulos, né? De 82 eles foram campeões do mundo, em 2006 foram tetracampeões do mundo, e de 2006 até agora eles também passaram muita vergonha aí e voltaram a conquistar títulos na Eurocopa de 2021, ou seja, mais 15 anos em títulos. Então é curioso que a Itália, mesmo sendo a seleção gigante que é, as suas conquistas estão bem espalhadas no tempo. Agora fica a dúvida aí se a Itália vai conquistar um título daqui a um ano ou se vai seguir a sua risca e ganhar um título daqui a 15 anos. Eu acho que se for daqui a 15 anos, pelo menos o treinador já não deve ser mais o Roberto Mantini, a não ser que ele faça cosplay de Oscar Tabares. Em segundo lugar, a Espanha, com uma seca de 44 anos, entre 1964 até 2008.
Pois é, a Espanha, apesar de toda a grandeza de Real Madrid e Barcelona no cenário do futebol mundial de clubes, a Espanha é uma seleção que não tem tanta grandeza assim. Em 1964, eles foram campeões da Eurocopa em casa, em cima da União Soviética. E depois de 64 até 2008, a Espanha nunca teve campanhas tão relevantes. Tiveram um vice de Eurocopa em 1984 e foi apenas por aí. Mas a Espanha, então, quando eles encerraram essa seca de 44 anos, lá em 2008, aí encerraram em grande estilo. Porque foi aquela geração que nós conhecemos, liderados por Xavi e Iniesta, mas acompanhados por Casillas, Puyol, Piqué, Busquets e, enfim, David Villa, vários outros grandes jogadores que a Espanha teve. Então, em 2008, eles foram campeões da Eurocopa, batendo a Alemanha na final com o gol de Fernando Torres, né? Ou seja, Eurocopa 64 e Eurocopa 2008, para encerrar essa fome por títulos. Em 2010, eles já ganharam a Copa do Mundo realizada na África do Sul. Em 2012, novamente ganharam a Eurocopa com um sonoro 4-0 na Itália na final do torneio. Então, a Espanha, quando eles decidiram matar a saudade de títulos, eles mataram de vez, né? Já ganharam títulos também para garantir para as próximas gerações todas aí. Foi uma geração de ouro mesmo que a Espanha teve, que o futebol presenciou assim a história sendo escrita, né? Uma grande revolução tática que eles representaram com o famoso tic-tac. Mas desde então também, depois que aquela geração da Espanha foi se envelhecendo, eles não estão conseguindo se renovar tão bem e estão aí capengando um pouco, mas vamos ver se eles conseguirão algum título nos próximos anos. E em primeiro lugar, a grande seca entre as campeãs mundiais, a nossa querida Inglaterra. Já são 55 anos sem um título conquistado em 1966 e essa seca dura até hoje. Se no sábado a Argentina encerrou a sua seca de 28 anos, no domingo a Inglaterra continuou com saudade de levantar uma taça. Lá em 1966, então, a Inglaterra foi campeã da Copa do Mundo conquistada em casa, né? A Copa do Mundo foi na Inglaterra e é uma das Copas do Mundo mais questionáveis de toda a história. Muito se fala sobre uma grande ajuda da arbitragem para a Inglaterra bater o Portugal, um Portugal com uma geração de ouro, Portugal de Eusébio, nas semifinais. E na final, contra a Alemanha, a Inglaterra venceu com aquele gol que todo mundo sabe que não foi gol nem aqui, nem em lugar nenhum. O jogador Hurst da Inglaterra chuta, a bola bate no travessão, fica claramente em cima da linha e o juizão dá o gol para a Inglaterra, e era um gol já na prorrogação, já no segundo tempo da prorrogação. Então foi um gol que sacramentou o título para a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra ganhou o título de Copa do Mundo em casa lá em 1966. Era uma geração forte de liderados por Bob Carlton e Bob Moore. Mas, assim, é o único título que eles têm na história conquistado com uma procedência completamente duvidosa. E depois disso, a Inglaterra nunca mais disputou nenhuma final de Eurocopa, nenhuma final de Copa do Mundo até 2021. A Inglaterra bateu a final de Eurocopa, de novo a arbitragem esteve presente ali, né, naquele pênalti do Sterling na semifinal, que não foi pênalti de maneira alguma, foi um grande mergulho do Sterling, mas a Inglaterra também teve méritos para chegar a essa final, e eles chegaram nessa final de novo no Wembley, com todo o roteirinho pronto, todo o roteirinho escrito para a Inglaterra, né, que ganhou no Wembley lá em 66, ganhar de novo no Wembley agora em 2021, mas isso não aconteceu, a Itália foi campeã nos pênaltis, a Inglaterra continua na saudade. E é curioso porque eles falam tanto que o futebol is coming home, mas assim, por que o futebol está voltando para casa se ele nunca nem esteve lá? Obrigado, Inglaterra, por fundar o futebol e obrigado por fazer com que todos desfrutem o futebol mais do que vocês mesmos. Mas enfim, esse vídeo então vai ficando por aqui. Deixe aqui nos comentários se alguma dessas secas te surpreendeu, se era o que vocês esperavam mesmo. Deixe o like aí no vídeo. Ajude a compartilhar aí, divulgue também para seus companheiros e amigos e colegas em grupos de WhatsApp. Muito obrigado, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!